Olá, gente bem analisada, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do porquê você precisa de terapia. Já dá o like, se você chegar no final e não gostar, dá o dislike. Se inscreve no canal e fica até o final, porque hoje é uma das aulas mais importantes desse workshop. Se você não sabe do que se trata, você caiu de paraquedas, achou por algum acaso esse vídeo no YouTube, você pode ir lá no meu Instagram, Violeta Giacomelli, tem lá no link da bio um link. Você pode se inscrever nesse workshop, é gratuito, né? Nós faremos aula até o final de 2025, então, pelo menos umas 24 aulas você vai ter lá, para que vocês entendam que pessoas saudáveis também precisam de terapia, pessoas que estão passando por problemas financeiros, sexuais, matrimoniais, e até pessoas que acham que estão bem, também precisa de terapia, tá? Como que a terapia interfere na tua vida. Então vamos ao caso de hoje. Se você também não sabe, caiu de paraquedas, eu sempre vou fazer análise de pessoa, análise de filme, análise de algum perfil, para que vocês entendam como que a terapia se manifesta na vida real, tá bom? Não é só para pessoas que têm síndrome do pânico, que têm, fala aí, depressão, que tem algum problema. Hoje nós vamos falar do caso de um experimento do psicólogo, psiquiatra, não sei. Ficou conhecido como Abraham, não, Rosenhan, tá? David Rosenhan conduziu um experimento que revolucionou a psiquiatria. O que esse cara fez, tá? Vamos ver se eu coloco aqui a carinha dele. Bom, se você me segue há algum tempo, vocês já vão identificar o traço predominante dessa criatura, né? Nossa, eu fiquei tão grande o negócio. Olha a carinha dele aí. Calma, 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 calma. Tá meio bagunçado? Agora vai a cara dele. Aqui. Dá pra ver, né? Olha só. Essa careca, esse óculos, esse olho esbugalhado, né? Ele é um esquizoide masoca. Por que eu sei que ele é masoca? Porque ele tem esse olho, além de projetado para fora, tem bastante oralidade também. A boca é oral, mas queixinho quadrado do masoca, testona. Olha como parece que o cérebro dele é maior do que a cabeça. Esquizoide masoca, ou seja, ele é introspectivo, ele pensa bastante, mas não é sobre a análise corporal dele que nós queremos falar. O que eu quero trazer para vocês? Em 1973, esse psicólogo ele resolveu desbancar o mundo da psiquiatria nos Estados Unidos. E aí ele pegou uma galera lá, uns 6, 7 amigos, incluindo ele, e falou assim, galera, nós vamos nos apresentar alguns hospitais psiquiátricos ao longo do país, ao redor do país, e nós vamos dizer o seguinte, que nós ouvimos vozes na nossa cabeça, e que essas vozes falam palavras como golpe, vazio, oco, coisas assim, e para ver se o hospital ele vai aceitar a internação e se eles vão conseguir identificar que nós não somos pacientes psiquiátricos, nós somos pessoas normais. O que ele estava querendo dizer? O que ele estava querendo provar com isso? Ele estava querendo provar que as pessoas que trabalham com psiquiatria, os médicos, os enfermeiros, os funcionários desses hospitais, eles estavam tão condicionados com o problema do ambiente, ou seja, o problema para qual eles estavam se dispondo a trabalhar, que era o quê? Ou conter ou melhorar a vida desses pacientes psiquiátricos, que eles só focavam na doença e procuravam a doença a qualquer custo. Mesmo que um comportamento ele fosse considerado normal, esse pessoal via como problemático, tá? Isso mostrava uma fragilidade do tratamento psiquiátrico, correto? O que mais ficou internado foi o próprio Abraham. Por quê? Ele ficou 52 dias
Aqui, ó, Rosenhan teve uma das mais longas hospitalizações. Lembrando que essa galera que ele colocou, a média foi 19 dias. Mas teve gente que saiu com 8 dias do hospital psiquiátrico e ele foi o mais longo, que foi detido por 52 dias. Então, Rosenhan teve uma das mais longas hospitalizações, apesar de dizer aos médicos que estavam se sentindo melhor e que iria ir embora, eles o mantiveram ali por 52 dias. Outra coisa que ele denunciou, meu Deus, tá faltando as palavras hoje. Aqui, ó, ele também denunciou abuso e negligência dos voluntários que receberam do tratamento que recebeu da equipe do hospital psiquiátrico. Aí sabe o que aconteceu depois disso? Ele foi para um congresso e ele disse, galera, eu publicou esse artigo. Então ele causou um frisson no mundo médico, principalmente da psiquiatria, da psicologia, né? Porque ele estava contestando justamente isso, que o ambiente e esses médicos, eles estavam despreparados. Na verdade, ele queria até desbancar, parecia que ele queria desbancar a psiquiatria. E ele falou assim, a galera que ficou ofendida, né, os diretores de hospitais, enfermeiros e tal, falou assim, então tá, manda de novo esses caras pra gente, que a gente vai identificar. Ah, sabe uma coisa interessante que aconteceu? Os próprios pacientes, os loucos, né, do hospital, porque além eles se apresentarem no hospital, a outra instrução era que eles anotassem toda a movimentação, como que eles eram tratados, se eles diziam alguma coisa normal. Então, o objetivo era que eles se comportassem como pessoas normais. Acordasse, dormisse, comesse, tomasse banho, desse descarga. Então, na ficha desses pacientes fakes que o Rosenhan colocou dentro desses hospitais psiquiátricos, coisas cotidianas, como dar descarga, era visto como um comportamento obsessivo. E todos eles tinham que ir anotando essas coisas numa caderneta. E os próprios pacientes hospitalizados identificaram que eles não eram loucos, entre aspas, né? Que eles não eram pacientes psiquiátricos. E eles falaram assim, eles diziam, vocês são repórter, você é repórter, né? Você tá aqui fazendo uma pesquisa, você não é louco, por que você tá aqui? Olha que loucura. Então causou aquele frisson e aí a galera do mundo psiquiátrico falou, manda de volta esses caras que nós vamos identificar quem são esses, entre aspas, impostores, né? E ele falou assim, tá bom, eu vou mandar. Ele mandou? Não, ele não mandou. E aí, depois que ele falou que ele ia mandar esses pacientes de volta, claro, sem dizer a identidade deles, foi uma caça às bruxas dentro dos hospitais, tentando identificar quem era esses pacientes fakes, né? Por que eu trouxe isso aqui para você? Porque nós podemos aprender um princípio aqui através desse experimento, que é um princípio que eu aplico, que a gente aplica na terapêutica, que é todo problema que tem uma função, ele não tem por que ir embora. E aqui eu quero fazer um alerta para você que tem um diagnóstico, que tem um laudo, ou que tem um filho, ou que é mãe e pai atípico. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Porque existem mecanismos na nossa vida que nós acabamos alimentando esses mecanismos, e esses mecanismos, eles transformam os nossos problemas em problemas indissolúveis, tá? Então, às vezes você tá aí, agora eu vou fazer uma chamada especial para os pais e mães atípicos. Todo problema é um mensageiro, e todo problema, se ele tem função na sua vida, ele não tem o porquê ir embora. Ele está querendo dizer que se eu, como pai, como mãe atípica, eu fizer terapia, o meu filho se cura? Eu não usei a palavra cura até agora. Por quê? Porque não existe cura para uma atipicidade, para uma neurodiversidade, tá? Porque você que tô falando aqui agora, tá, gente? Vou abrir um parênteses.
Seu filho é TDAH, seu filho é dislexo, seu filho tem autismo leve, nível 1 de suporte, isso aqui é para você. Você precisa de terapia. Por quê? Se você, geralmente, os problemas dos nossos filhos, daqueles que aparentemente nós não escolhemos, esses problemas têm íntima ligação com as nossas necessidades emocionais que nós construímos e carregamos ao longo da vida. Construímos desde que a gente nasceu e vamos carregando. Inclusive, você que tem um filho atípico, provavelmente ele é uma necessidade ou da sua esposa, ou do marido, né? Ou da esposa, ou do marido, ou seja, do pai e da mãe, e às vezes dos dois. E é todo tipo de neurodiversidade? Sim. Eu tenho vários casos que eu conheço, assim, né? De conhecer meio de distância. Eu conheço um casal que eles tiveram um filho, que a gestação foi linda, perfeita, maravilhosa. O bebê nasceu a termo. No parto, o bebê teve uma complicação e, infelizmente, ele se tornou uma criança especial. Gente, toda vez que algo tão terrível assim acontece, não é normal, tá bom? Não é normal. Ou então, pessoas que têm uma vida tão conturbada que, além do mais, além de tudo, eles também tem um, dois. Eu já vi uma vez num shopping, na praia, uma mulher linda, linda, assim, sabe? Parecia uma modelo. E ela tinha nada mais, nada menos do que 3 filhos. Dos 3, 2 eram especiais. Mas especiais mesmo, de precisar de cuidado, de cadeira de roda, blá, 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 blá. Tá? Então, a pergunta é, por que que isso foi necessário? Mas, Violeta, não dá para escolher, não dá para se livrar, não dá para... Não é assim que funciona. Então, isso eu te contar que é, entendeu? Então, porque se nós precisamos, e às vezes você, como, enquanto criança, você precisou ser cuidado, você precisou de justiça, você precisou serviço, precisou ser incluso. Então, por vários motivos, essa criança, ela se faz necessária, ou esse problema se faz necessário. Já viram que o pessoal sempre fala, ai, filho de mulher rica, ela tem que pagar para engravidar, porque não consegue engravidar. É um problema? É um problema. Assim como a hiperfertilidade numa família muito pobre também se torna um problema. Por quê? Porque vai alimentando necessidades, entendeu? Então, entender esses mecanismos, que nem na família muito pobre. Imagina a mulher que todo ano aparece lá no médico para fazer inicial pré-natal e o médico briga com ela. Pô, de novo você aqui, você já está no 6º filho, você não tem condições. E às vezes tem médico que fala, tem profissional da saúde que fala. O que vocês precisam entender é que muitas vezes essa mulher, ela foi uma criança que precisou de visibilidade e ela só tinha visibilidade quando ela era humilhada. Ou quando o pai brigava com ela, quando a mãe brigava com ela, quando ela levava um xingão de alguém. Ela entendeu que amor vem através de xingo, através de briga, através de luta. Então faz muito sentido ela tentar não ter filhos e engravidar com a maior facilidade do mundo, porque toda vez a sociedade inteira em volta vai falar, ó, tá vendo? Por que você faz isso? Por que você não tomou remédio? Por que não sei o que, não sei o que? É uma forma de visibilidade doentia? É uma forma de visibilidade doentia, mas ainda assim é uma visibilidade. Violeta, tá, mas e se eu, que tenho um filho atípico, agora faço terapia, meu filho vai se curar? Não, nós não estamos falando de cura. Nós estamos falando de melhora do ambiente, tá? Então, se você não precisa mais daquele problema, ele precisa ir embora. Então o filho atípico, ele vai se curar? Não, mas ele vai se acalmar. As terapias que você aplica vai melhorar. Ele vai começar a se desenvolver de uma forma que ele não se desenvolvia antes. O problema ele vai começar a se amenizar. Consegue entender como funciona? De repente, é só que esse pouquinho que ameniza o problema é o que você precisa para respirar, para você cuidar um pouco mais de você, tá? Isso acontece em vários aspectos. Eu estou trazendo para os pais e mães atípicos porque eles são os que mais sofrem com esse mecanismo de repetição de problema ou alimentação e perpetuação de um problema por causa de uma necessidade relacional ou emocional. E isso é extremamente oculto, tá?
Ninguém acorda de manhã falando, olha que legal, que bacana, vou ter um filho atípico, eu vou caçar um problema, vou ficar doente, vou ficar louca para eu ser vista. Não, não é assim que funciona. Tudo isso está no campo do inconsciente. Consegue compreender? Mas a gente que não tem filhos atípicos, você que não tem esse tipo de problema, você faz a mesma coisa através de outros mecanismos. Eu tenho uma cliente que ela era a Maria It, tá? Ela até fala isso, gente, eu tinha rinite, eu tenho bronquite, eu tenho asma, eu tinha um monte de coisa, eu vivia no hospital. Ou eu tava doente, ou eu tava internado, eu tava com falta de ar, a vida dela girava em torno de caçar um problema na área da saúde. Depois que ela começou a fazer terapia, um ano depois ela falou assim, Violeta, você não sabe o que eu parei para prestar atenção essa semana. Falei, o que foi? Ela falou, faz um ano que eu não fico doente. Eu não pego nem gripe. Por quê? Porque ela começa a tratar o emocional, ela começa a colocar limite nas coisas, nas pessoas, nos lugares, nas situações. Ela começa a entender os próprios mecanismos dela. E o que o corpo dela entende? Não preciso mais adoecer para ser visto. Ela cria movimentos de visibilidade e de cura e não precisa mais adoecer. Consegue entender? Então, o ambiente, ele interfere diretamente em tudo, na tua saúde, no seu dinheiro, na tua sexualidade. Só que o seu ambiente, ele é escolhido baseado nas suas emoções, que são ocultas em geral. Geralmente, 80% das nossas decisões são tomadas pelo inconsciente. E nós não temos controle muitas vezes sobre o inconsciente. Um dos motivos da terapia é trazer luz, consciência, para que você veja o que você está fazendo. Coisa que antes você não tinha. Achava que era o acaso. Ah, isso acontece porque eu sou... não tenho sorte. Ah, isso acontece porque minha saúde é frágil. Ah, isso acontece porque meu dedo é podre. Então, saúde frágil, dedo podre, tudo isso tem raiz emocional. Tá escondido em algum lugar dentro das tuas emoções. E se você não trata, isso vai se perpetuando e aumentando o buraco emocional, aumentando o abismo. Ele vai sendo formado em camadas cada vez maiores. Conseguem compreender? Bom, já deu like? Então dá o like aí. Eu sei que algumas pessoas que escutam isso daqui não é confortável, elas ficam furiosas. A dinâmica, inclusive, até questão abuso, mas eu não vou tratar de abuso sexual, mas a dinâmica é mais ou menos a mesma, tá? O pai e a mãe têm uma necessidade, a criança acaba abrindo a porta para isso, a gente pode falar em uma outra situação. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Quero que você fale exclusivamente sobre abuso sexual, tá? Não esquece de dar o like, deixa um comentário, nem que fala assim, Violeta, gostei, Violeta, odiei, Violeta, não concordo, Violeta, concordo. Ou coloca um emoji de dedão assim, ó, tá? Meus filhos falam que é o joinha do... Como que é, filho? Joinha de pai. Deixa um joinha de pai aí pra mim, tá? E eu vejo vocês na nossa próxima aula, quinta-feira que vem. Beijo, tchau.